Programa Med Saúde, um oferecimento Arte Farma. Tecnologia em manipulação. MHV Cardio, cuidando bem do seu coração. Olá, querido espectador do Med Saúde. Eu tenho o prazer hoje de receber meu grande amigo, Dr. Guido Valente, cardiologista aqui de Jundiaí, um dos grandes nomes da cardiologia de Jundiaí e região, para falar para a gente hoje de um tema maravilhoso: arritmias cardíacas e seu tratamento. Não esqueça, curta, comente, compartilhe, esse programa é para você. Primeiro, Guido, obrigado por você estar aqui. Que alegria rever um amigo de tantos anos. Pois é, Marco. Muito obrigado pelo convite, agradeço muito, tá? Estou aqui criando uma expectativa para a nossa conversa, mas acho que vai ser um papo bom para o povo aí. É sempre bom conversar com amigos e formadores de opinião, Guido. Vamos lá. E já saímos com a primeira pergunta. O que exatamente é uma arritmia cardíaca? A arritmia cardíaca é um nome até muito claro, né? Arritmia. É aquilo que foge, né, do ritmo fisiológico, dos batimentos cardíacos. Nós temos um sistema, né, de condução elétrica dentro do coração que faz o ritmo ser regular. Né? Sim. Que é o padrão fisiológico de todos nós, né? Em algum momento isso pode ter algum desarranjo. Tá. Né? Uns batimentos fora daquele ritmo, dá-se o nome de arritmia, que é um nome muito genérico, né? Atrás disso nós vemos bastante maneiras de arritmia, bastante tipo de arritmia, né? Tá. Mas é por aí o caminho. Muito bem. Então, você que está nos ouvindo, são batimentos descompassados do coração, aqueles que fogem do ritmo habitual. Sentir o coração acelerado de vez em quando pode ser uma arritmia? Essa pergunta aqui está valendo $1 milhão, né? Porque acho que todo mundo que está nos ouvindo está perguntando isso aqui. Bom, olha, realmente, né? E é uma coisa até muito comum acontecer isso. Acelerar o coração. Nós temos uma frequência considerada normal, em torno de 60 até 99, vamos dizer assim. Acima disso, chama-se taquicardia, acima de 100, né? E abaixo de 60 ou abaixo de 50 para alguns, bradicardia, que é a frequência mais lenta, né? Essa variabilidade é muito ampla, né? Você sobe uma escada, o coração acelera, você tem vê um gol do seu time, uma emoção, ela acelera e deve ficar nessa margem transitando até aí. Tá. Né, que é o habitual. E você tem essa percepção sem ser uma arritmia, é uma resposta fisiológica naquele momento. Uhum. Né? Agora, se predominar acima de 100 batimentos por minuto, que é uma taquicardia, aí a gente vai falar em arritmia realmente e entender o que está acontecendo e o porquê, né? Isso é importante. Então, entenda que é um intervalo, não é um valor, né, Guido? É um intervalo de normalidade e circulando dentro desse intervalo, tá tudo bem, né? Diferentes situações, diferentes demandas, diferentes frequências. É normal o coração pular uma batida às vezes? Ou seja, aquele coração que de vez em quando esquece. Uma das queixas mais comuns é chegar, meu coração pulou, estou sentindo uma palpitação, isso é normal, não é anormal? Olha, eu posso dizer com toda segurança, é comum. Agora, falar que é normal é outra história. A gente tem que realmente investigar, procurar fazer uma história clínica bem feita, fazer um interrogatório muito bom. Como que ela manifesta esse pulo do coração? Em que situações, né? Dormindo acontece, quando você está andando, está se alimentando, tem alguma história anterior disso, que droga você está usando, né? Tipo de medicamento, por outras razões. Então tem várias coisas, mas é fora do normal do batimento. Ela tem só que investigar para ver se vai haver necessidade de algum eventual acompanhamento, eventual uso de medicamento, mas é muito comum isso, a gente conta no consultório, realmente. A arritmia dá em pessoas jovens também ou é só em quem é mais velho? Essa aí é outra pergunta que quem está nos ouvindo deve fazer a todo instante, né, Guido? Nossa, mano, a gente ouve muito isso. Lógico, ela pode desencadear em jovens e é muito grave, né? Quando se fala de adolescente, até crianças,
pode ser eventos gravíssimos relacionados com morte súbita. Tá? Isso é importante. Nós temos algumas patologias, né, que nós denominamos de canalopatias, síndrome de pré-excitação, que são congênitas e podem, em algum momento, manifestar um tipo de taquicardia, um tipo de taquiarritmia que leva à morte súbita. Então, é grave. No adulto, de idade mais avançada, ela não é tão persistente esse tipo, né? Porque ela manifesta já em jovem. Tá. Aí no adulto, a gente vai encontrar mais realmente pelo envelhecimento natural do sistema de condução elétrica, aterosclerose, e vai aparecer múltiplas arritmias. O que é mais comum, que nos preocupa mais, é sempre a fibrilação atrial. É um tipo de arritmia que o coração tem um ritmo bem diferenciado, relacionado com alto risco de AVC. Então, tem em todas as idades. Mas diagnosticado em crianças, jovens, é muito preocupante. Tá aí uma grande dica do Guido. Então, se você é jovem, se você tem filhos, se você conhece pessoas jovens que têm alguma manifestação arrítmica, procure um aconselhamento médico. Esse programa é justamente para conscientização das pessoas sobre os temas médicos. Dá para sentir quando a gente tem uma arritmia, Guido? Dá para a gente sentir? O que sente? Vamos lá. Eu costumo falar em relação direta com o paciente, que a gente não percebe o coração batendo, né? A partir do instante que você percebeu, ele já não está no ritmo dele. Se você se autoanalisar, você não percebe, você nem sabe o que o coração tem. Exato. Salvo, tomei um susto, subi uma escada correndo, dei um pique, né, que a gente percebe aquilo lá. Então a gente percebe sim o coração batendo. E tem várias maneiras, até de pegar algumas arritmias deitado, por exemplo, né? Às vezes a pessoa tem decúbito lateral, quer dizer, de lado, com aquela orelha ali encostada no travesseiro, e vê pulsação, ouve pulsação de vez em quando você ouve auricular, e pega um pulso diferente, algumas batidas diferentes. Né? Então a gente percebe sim o coração batendo. Quando é uma coisa com muita frequência, repetitivos, né? Você vê em várias situações, eu estou lá quieto, de repente meu coração acelerou, realmente requer uma consulta, uma avaliação melhor a respeito disso daí. Pode não ser nada, mas pode ser alguma coisa muito importante também. Sem dúvida. E quais são os sintomas mais comuns de uma arritmia? O que a pessoa precisa estar assim, atenta em termos de sintoma que ela está tendo uma arritmia? A percepção pode ser naturalmente, tá? Está no seu dia a dia e você percebe o batimento, como estamos referindo antes. Outras, alguma sintomatologia mais genérica, uma tontura, uma falta de ar diferente, tá? Uma sensação de desmaio, um desconforto no peito, mas fora aquela sensação dos batimentos mesmo que marca a arritmia, que a gente percebe mesmo. Mas tem esses sintomas também que são possíveis dentro de uma arritmia, né? Até pré-síncope, a sensação que vai desmaiar, ou até a própria síncope, a pessoa literalmente apagão, apaga, né? A gente fala o liga-desliga, que nem você acende um interruptor de luz, o cara cai, acorda e já está... O que aconteceu, né? Já estou no local, né? Então, esses estados sincopais a gente tem que também verificar. Geralmente é benigno, mas enquanto acorda é benigno. Então, muito importante para você que tem essas sensações de quase desmaio ou que realmente, literalmente, é um apagão e depois volta, é muito importante que você procure ajuda médica, certo? Muito bem, Guido. E eu pergunto, a arritmia é sempre perigosa ou tem umas que são, como diz na gíria, de boa? Meia boca, né, cara? Não, a maioria, né, que a gente detecta, graças a Deus, são benignas e são muito frequentes isso, né? Por exemplo, pode ser desencadeado por um estado emocional, uma ingestão de cafeína mais do que deveria. Isso é muito comum agora com os energéticos, né? Energéticos, né?
drogas ilícitas, Sim, álcool, drogas ilícitas, muito bem lembrado, algumas e a drogas, mistura, né, Guido? Que aí acaba sendo você uma bomba, né? acaba criando, e a gente pode considerar isso benigno desde que você já tenha causa. Tá, eu uso droga, parei de usar droga, não vou ter mais essa arritmia, tá certo? Então são consideradas benignas. E existem aquelas que modificam com atividade física também. Você pode ter, vamos chamar aqui de extrasístole, que são batimentos que fogem daquele ritmo compassado que a gente estava falando. Ela pode ser melhorada em muitas circunstâncias com um condicionamento físico melhorado. Tá? Eu vou até dar um exemplo que aconteceu com um paciente meu. Ele jogava no Minas, Belo Horizonte, vôlei. Mudou-se para cá, porque naquela época não era tão profissionalizado. Ele trabalhava no Banco Itaú, foi transferido. E procurou no consultório que ele queria voltar a jogar. Então ele veio prudentemente fazer uma avaliação, né? Deixa eu ver como que eu estou, já estava meio parado há uns 3 anos. Estou escutando, eu vi umas extracístoles, fiz o eletro, extracístole ventricular, bigeminal. Bigeminal não quer dizer um sim ou um não, tá? Um normal e um anormal. Estava no eletrocardiograma. Falei, mas você não sente nada? Ah, muito pouco, mas tô de boa, ele falou. Tá bom, fazer um rote, confirmou, fiz um eco. Tinha lá uma alteração anatômica na válvula mitral, que também não justificava tudo aquilo, prolapso. E atividade física? Eu parei. Falei, mas você não fazia exame médico lá no Minas? Fazia, nunca pegou nada, sempre normal, nunca falou nada. Falei, então tá bom, volta a treinar. Volta a treinar, vai pra academia, começa a correr, tal. Sumiu essa sístole dele. Ele tinha uma inibição dessa arritmia no bom condicionamento físico dele. Olha que interessante. A hora que ele parou o treinamento, aquilo manifestou. Por isso que precisa de uma avaliação, uma história boa, uma boa conversa, antes de tomar iniciativa de droga, porque a gente vê antiarquívio, já quer dar antiarrítmico, a gente precisa tomar cuidado. Sim, né? Sem dúvida, porque todo antiarrítmico também tem o seu efeito pró-arrítmico. Então é claro que se você tem indicação de tomar, não deve ficar sem tomar, mas claro que o seu cardiologista precisa avaliar riscos e benefícios de cada uma das medicações. E aí eu pergunto, o estresse pode causar arritmia? Mas essa resposta, Dr. Guido Valente vai dar pra gente no segundo bloco desse programa. Não saia daí, é pai bola, já estamos de volta. Estamos de volta com meu querido amigo Guido Valente, falando sobre arritmias cardíacas, o que você precisa saber. Guido, o estresse pode causar arritmia? Pode sim, Marco. Pode. Claro, o estresse é uma condição, né? Uma situação de um momento, de um dia, de meses, de algum tempo, que há uma provocação. Nós temos uma glândula que se chama suprarrenal. Ela é a que sintetiza os hormônios adrenérgicos, adrenalina, dobutamina, cortisol. E esses hormônios, eles são taquicardizantes. Então, na hora que você tem o estresse, você tem um estímulo nessa glândula que secreta esses hormônios e sim dá taquicardia. Não é simplesmente porque eu estou nervoso e meu coração acelerou. Há um mecanismo neurológico nervoso que faz com que desencadeie. Então, às vezes, a gente precisa tratar essa situação para tratar a arritmia. Não adianta tratar a arritmia, né? Sim, sem dúvida. Salvo no momento agudo. Exatamente. Então, é importante entender o mecanismo causador da arritmia para entender
o que é que está acontecendo e como intervir nessa situação, né? E o estresse faz parte da vida moderna, né, Guido? Não tem como. Hoje nós vivemos uma vida que ela é naturalmente, é no trânsito, é em relação à gestão de finanças, é a política, enfim, é uma série de situações que acabam tirando a paz da gente, né? Não tem dúvida, tem formas, né? Você pode procurar administrar melhor isso, vai te ajudar muito, né? E a atividade física é fundamental. Fundamental. Né? Sabe? Yoga, uma meditação, algo que possa fazer com que você, né? Até a parte espiritual. Para dar uma relaxada, né? A parte... Sem dúvida. E agora, essa pergunta aqui, então, eu estou até preocupado quantos milhões eu vou precificar essa pergunta aqui. Quem toma muito café corre mais risco de ter arritmia, Guido? Essa pergunta todo mundo que está ouvindo quer saber. Se você ingere muito café, você corre o risco, sim, sem sombra de dúvida. A gente tem A quanto eu posso tomar de café? Bom, primeiro, você tem que examinar seus limites, tá certo? Então, tem gente que toma 2 garrafas de café, não sente nada e dorme ainda. Né? Então, não é o habitual, né? Certo. Agora, tem aquele que toma, já dá um pouquinho de ansiedade, fica um pouco intenso, uma dorzinha de cabeça, uma aceleração. Então, ele tem que examinar o seu limite. A gente tem, em média, uma cota de 4 cafezinhos por dia. Tá. Seria essa uma média razoável, sem exacerbação da dose de cafeína que pudesse dar um estímulo de arritmia. Tá. Então, 4 cafezinhos dá para usar de boa. Que vai bem. Mas olha os teus limites, né? Claro. Precisa ver se em você o limite é esse, né? Exatamente. É fundamental. E dá para fazer exercício quem tem arritmia, Guido? Precisa ser examinado. Isso precisa ser estratificado. Né? Sim. Porque, vamos supor, eu tenho uma arritmia, posso fazer algum exercício? Eu vou te falar assim. Pode fazer caminhada sem ter uma avaliação precisa. Pode fazer uma caminhada, baixa uma atividade física de peso com baixo peso. Pode fazer. Agora, vamos avaliar exatamente que tipo de arritmia você tem. Tá. Dentre eles, a gente faz eu tenho assim uma estratificação anatômica. Então, se faz um ecocardiograma, que é o ultrassom, que eu vejo toda a estrutura anatômica do coração. Então, eu vejo câmara, funcionamento valvar, músculo, espessura, fluxo, né? De parede, força de contração, etc. Tenho o Holter 24 horas, que eu consigo ver o eletro de 24 horas, então eu vou ter uma estatística dessa arritmia. Eu vou fazer uma quantificação, né, um percentual dessa arritmia. Eu estou falando assim em batimentos fora do ritmo, tá? Que é uma arritmia. E, por último, que eu gosto muito de fazer é o teste de esteira. Tá? Então, o ergométrico é onde você vai ter sua exaustão física, desde que feito no protocolo. Sem dúvida. Que a gente está tendo muito problema. Vou aproveitar e falar que, olha, Marco, está difícil, sabe? Porque o protocolo para o teste de esteira, a gente sabe que tem a faixa etária, uma frequência determinada, mínima e máxima, para ser atingida. Sim. 7 minutos, hoje era 6, hoje fala assim 7, no mínimo, e atingir a frequência. E tem o protocolo, né, que a gente usa aí, protocolo de Buster, de STED, etc., que é aquela esteira que ela vai inclinando, aumentando a velocidade até certo ponto. Atingindo essas duas condições, ele tem validade. Porém, o que eu tenho visto, me perdoa entrar nesse assunto, que eu saí até um pouco, mas é uma coisa que está me pegando. Mas é importante para a conscientização do nosso público. Porque até quem vai fazer o teste de esteira enxergar isso. O cara põe lá uma velocidade já inclinada, parece que se dá um tiro de 100 metros raso, 4 minutos está caminhando de fora. Ah, acabou o exame, já deu. A frequência chegou lá em cima. Chegou, mas com 4 minutos, com 3 minutos. Como que eu posso validar um teste desse? Claro. Então você recebe lá, o seu teste está bom. O cara tem um infarto no dia seguinte. E aí? Bom, esse teste ele é muito importante porque ele não é 100%, mas ele tem 30% de resultados falsos, positivo ou negativo, mas é uma triagem para eu saber o exercício da pessoa. Ele serve, na verdade, para a doença coronariana para evitar o infarto. Mas no caso da arritmia que nós estamos falando, e ele vai fazer um exercício
vamos imaginar, de alto rendimento, de alto impacto. Sim. Então eu faço isso e tem que fazer. Claro. Tá? Porque o comportamento do batimento cardíaco no estresse dele, chegar na frequência máxima, nós vamos ver a resposta que ele tem. Se eu tiver uma resposta com uma taquicardia ventricular pareada ou muita extrasístole, eu vou ter que segurar esse camarada e tenho que investir, prosseguir numa cintilografia, uma tomo, sabe, a cintilografia já tem uma estratificação de 95%, ou vou para uma tomo, se precisar o cateterismo. Né? Então, lógico, com a arritmia dá para fazer exercício, mas depois de uma estratificação dessa. E qual exercício vai fazer? Claro. Se for andar, porque se você não puder andar, fica deitado em casa. Tá aí a coisa tá feia, né? Não puder andar. Como diz a Gera, aí deu ruim, né? Aí deu ruim. Posso fazer caminhada, doutor? Eu falei, pô, se você não puder andar, cara, o internal você não tem onde você vai estar, então, né? Sem dúvida. Certo? Então, sem dúvida. É por aí. E aí eu pergunto, nós discutimos um pouco isso no primeiro bloco, mas queria que a gente entrasse um pouco mais nos detalhes. É verdade que quem tem arritmia pode desmaiar do nada? É que nós estávamos falando, né? O episódio sincopal, e pode sim. Pode. Existe o que a gente chama de síndrome vasovagal, é uma das causas mais frequentes, tá? Que é vamos imaginar assim, você imagina você dando um reset no seu computador. É mais ou menos o que o organismo nosso faz. Ele dá um reset diante de um estado de tensão, de emoção. Até quando você vê o sangue, que tem gente que desmaia, é mais ou menos assim. Ele pode ser o gatilho para acontecer esse tipo de coisa. Isso, na síndrome vasovagal, episódio sincopal, de grande benignidade. Mas você pode ter por outras razões. Inclusive, eu até brinquei aqui, enquanto a gente levanta, é porque é saudável. Sem dúvida. Se você não acordou, a coisa é feia. A coisa é feia. Mas tem as canalopatias que podem provocar morte súbita. Né? Brugada, síndrome do PR curto, síndrome do QT longo. Então, síndrome do QT curto, perdão. E pode ter morte súbita com alterações genéticas. Por isso que eu estava falando de crianças. Como que a gente vê isso? Às vezes só no eletrocardiograma a gente consegue identificar. Sim, sim. Tá? O QT longo, por exemplo, é um segmento que a gente vê no eletrocardiograma que tem uma medida que varia na normalidade. Quando a gente olha ali, a gente vê que ele está ampliado. Pronto, você fez um diagnóstico. O que acontece? Por que fazer o eletro, por exemplo, no jovem principalmente? Porque pode ter essa síncope, ser uma morte súbita, não uma síncope comum. Tá? Então, diante disso, essas canalopatias têm indicação de implante de marca-passo de cardiodesfibrilador implantagem. Exatamente. Para evitar a morte súbita. Tá? Então é extremamente importante. Lá atrás tinha acho que muita gente já ouviu falar, síndrome do berço. Mãe punha o filho para dormir, amanhecia a criança morta no berço. Falava-se assim. Era alguma coisa nesse sentido. Embrugada, um QT, uma síndrome do QT, ninguém sabia. Né? Então, aí vai a história. Você vem com essa pergunta assim, doutor, eu posso desmaiar fazendo uma... Pode. Aí eu vou ter que ter uma história muito, muito clara da família. Tem morte súbita na família, jovem, e vai por aí afora. Sim, vai buscando os marcadores que te indicam a possibilidade daquilo não ser um evento benigno, Isso. Não é? E caso encontre no eletro essa canalopatia, a síndrome de pré-excitação, que são as coisas, enquanto você tem que ver a história familiar. E tem que os outros virem aqui fazer eletro também. Claro. Sabe? É o primo, é o sobrinho, sabe? Tem que fazer para verificar antes que tenha um evento maior. Claro. É uma desgraça familiar isso daí, né? Sem dúvida. Estivemos aqui com meu amigo Guido Valente falando sobre arritmia, o que você precisa saber. E claro, eu não vou deixar o Dr. Guido ir embora sem gravar o segundo programa. Então eu já te convido, você que assistiu o primeiro, que não perca o segundo programa em que nós estaremos falando
de arritmias, o que você precisa saber. Não se esqueça que o Med Saúde é o seu encontro semanal com a saúde no canal 25 ou 525 NET. Nós esperamos você. Programa Med Saúde, um oferecimento Arte Farma, tecnologia em manipulação, MHV Cardio, cuidando bem do seu coração.